Rocha, eu sou o professor Fábio Avelino e nós vamos para mais uma aula de História. Vamos dar início ao capítulo 5, Primeira Guerra Mundial. É bem imprescindível que vocês estejam com o livro didático em mãos, porque o livro didático é a base teórica para as nossas aulas. Então, vocês devam estar pesquisando aí. Esse é o capítulo 5. E esse capítulo 5, a princípio, eu dividi em 3 subtemas. O primeiro é rivalidades imperialistas. O segundo é a luta dos sérvios pela Grande Sérvia. E o terceiro é a gota d'água. Vamos lá? Antes de darmos início, eu queria que vocês analisassem esse pôster propagandístico juntamente comigo. Nas guerras atuais, usam-se armas sofisticadas como mísseis intercontinentais, aviões supersônicos, submarinos antirradares e dentre outras coisas. Todavia, já nos tempos da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, as armas eram outras. Você sabia que o cavalo foi uma arma importante naquela guerra? Só nesse pôster, que é de uma organização não governamental dos Estados Unidos, de proteção de animais, percebamos que aqui em meio à guerra tem um soldado abraçando um cavalo ferido. E logo abaixo, nós encontramos a seguinte frase: Goodbye, old man. Ou seja, adeus, melhor amigo do homem. Ou adeus, grande amigo do homem. Então o cavalo ele foi muito importante, até porque a partir de 1914, 1915 foi que começou a aparecer as outras armas de guerra, como o tanque e algumas motocicletas adaptadas para a guerra. Porque a princípio o cavalo, principalmente nas guerras de trincheira, era super importante. Vamos lá dar continuidade? Vamos dar continuidade à nossa aula. Rivalidades imperialistas. A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX, ou seja, a partir de 1801, gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, assim como a Grã-Bretanha, ou seja, que era a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, a Alemanha e a França buscavam conservar ou ampliar seu império colonial. Essas rivalidades entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra, que durou de 1914 a 1918, o conflito mundial e total, uma vez que incluía também alvos civis e não apenas militares. Pessoal, o contexto dessas rivalidades imperialistas dá-se no início da Segunda Revolução Industrial. Essas grandes potências, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Bélgica, Império Turco-Otomano, Japão, eles eram grandes produtores de manufaturas e eles queriam expandir os seus mercados. E como era que eles expandiam seus mercados? Ora, conseguindo novos territórios, novos parceiros comerciais. E essa disputa por esse controle comercial fez com que esses países começaram a desenvolver violentas rivalidades. Nessa ilustração, nessa litrogravura do século XIX, nós temos uma imagem que retrata a partida da África. A partilha da África, que aconteceu justamente nesse contexto aqui da Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 a 1895. Aqui nós vemos esse bigoduto aí que está com a faca na mão, é o Kaiser alemão, enquanto essa senhora que está com a faca em punho é a Inglaterra. Esse que está olhando de cima é a Bélgica, aquela que está olhando pelo ombro é a França, e esse samurai que está aqui sentado é o Japão. E essa pizza
ela está simbolizando a África. Vamos lá? Após sua unificação, em 1871, a Alemanha de Otto von Bismarck progrediu a passos largos. Na política externa, Bismarck adotava um sistema de alianças defensivas que consistia em conseguir aliados fortes a fim de evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Por isso, a Alemanha aliou-se ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem assim à Tríplice Aliança, em 1882. Em 1890, porém, o Kaiser Guilherme II demitiu Bismarck e adotou uma nova política externa, a política de expansão à força. Pessoal, Otto von Bismarck, ele ficou conhecido lá na Alemanha e nas historiografias que tratam desse tema como o Marechal de Ferro. Foi ele que conseguiu unificar a Grande Alemanha, ou seja, os territórios da Prússia e algumas cidades, estados da Alemanha, porque era uma região bem dividida. Ele unificou em uma só nação. Otto von Bismarck, ele era muito estrategista, então ele, ao invés da política de expansão à força, como o Kaiser Guilherme II, vale ressaltar que o Kaiser é a mesma coisa que um rei lá na tipologia alemã, a mesma coisa que o Tsar na Rússia ou a rainha na Inglaterra. E o que foi que o Kaiser fez? Ele tirou Otto von Bismarck porque não gostava da política dele e preferiu a política de expansão à força, ou seja, de invadir novos territórios. Vamos dar continuidade. Divisão da África. Pessoal, perceba que a África, ela há muitos anos, há séculos, ela vem sendo saqueada. Então muitas pessoas não entendem por que a África é tão pobre hoje. E um dos motivos, sem dúvida, foi a invasão de nações europeias, que foram lá, destruíram suas florestas, roubaram seu ouro, escravizaram, acabaram com as riquezas naturais. Então esse é um dos motivos que a África hoje sofre com tanta miséria, com tanta desigualdade social. Aqui no final do século XIX, a África ela foi partilhada como se fosse uma pizza. E cada um pegou o seu pedaço. O azul são os territórios da França, a Inglaterra os de vermelho, a Alemanha os de verde, Portugal dessa cor, aqui creme, Bélgica um amarelo, Itália um lilás, a Espanha um amarelo mais escuro, e dentre outros. Perceba o que foi que eles fizeram. Eles pegaram a África, que é um país que tem vários clãs, várias etnias diferentes, vários povos que são inimigos há séculos, e colocaram tudo no mesmo território. Colocaram tudo no mesmo território, ou seja, eles mesmos traçaram linhas territoriais, não respeitando a ancestralidade, não respeitando as culturas dos povos africanos que estão aí há milênios. Vamos dar continuidade. Seu objetivo, ou seja, o objetivo das grandes nações, ou seja, da Alemanha aqui no caso, era pressionar a Grã-Bretanha e lhe ceder uma fatia maior da África e da Ásia e vencê-la na disputa pela liderança marítimo-comercial. Então, esse era o principal desejo do Kaiser Guilherme II. A Grã-Bretanha, por sua vez, possuía o maior império colonial na época e não estava disposta a dividi-lo. Já a França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região de Alsácia-Lorena, perdida na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Em vista disso, a Grã-Bretanha, a França e depois a Rússia formaram a Tríplice Entente e estava feito os dois blocos. A Tríplice Aliança com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente com Grã-Bretanha, França e Rússia. Todos esses países com interesses comerciais. Vale ressaltar aqui que todas as grandes guerras do mundo tinham dinheiro, tinha interesses comerciais envolvidos. Tá certo? Então a Grã-Bretanha aqui, ela possuía o maior império colonial da época, ou seja, ela era a nação mais poderosa do mundo. Ela tinha uma frota mercantil enorme. E a Alemanha era um país que tinha se unificado há pouco tempo e estava em rápida expansão, ou seja, ela queria território, ela queria colônias para vender seus produtos industrializados,
E a França perdeu a região da Alsácia-Lorena numa guerra com a Prússia. Vale ressaltar que a Prússia, nesta época aqui da Primeira Guerra Mundial, tinha se unificado à Alemanha. Ou seja, o revanche francês. A França não se contentou em ter perdido a Alsácia-Lorena, porque era uma região rica em carvão mineral, essencial para a manutenção de suas fábricas. Aqui nós vemos, pessoal, um cartaz, né? La Union fait la force, ou seja, a união faz a força. Isso é um cartão postal francês de 1915, assinado por Solocum. As três mulheres à esquerda representam a Tríplice Entente: Grã-Bretanha, Rússia e França. A mulher ao centro simboliza a Bélgica, que apesar de declarar sua neutralidade, foi invadida pela Alemanha, representada aqui por uma águia. Perceba que a ideia é colocar o povo, a opinião pública contra os outros países. Vale ressaltar que não foi só a Tríplice Entente que fez isso. A Tríplice Aliança também fez. Que era retratar o inimigo como uma coisa má, como um monstro, como um destruidor, que quer acabar com o povo, acabar com a história, acabar com a cultura. E através disso eles fazem propaganda pró-guerra, que é para os pais entregar seus filhos para irem morrer no fronte de batalha. Assim como com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos: Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, versus Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Ou seja, o objetivo era esse, era na época chamada paz armada, né? Não tinha guerra, mas enquanto a partida estava todo mundo se armando, né? Ou seja, estava esperando a maior oportunidade para atacar o outro. E essas alianças militares, elas havia contratos, né, de doação de território, de olha, se eu tomar aqui território tal, essa região aí vai te pertencer, e a gente vai se apropriar aqui de ciência militar. Então tudo isso fazia parte da barganha, ou seja, dos espólios da Grande Guerra. Blocos rivais da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, esse mapa, se nós observarmos que no decorrer da guerra, a Itália mudou de lado. Em 1915, a Itália aliou-se à Tríplice Entente. Esperava com isso obter parte das colônias alemãs na África, que a Grã-Bretanha lhe prometido. Quando eu disse antes, né, a Itália, a princípio, pertencia à Tríplice Aliança, juntamente com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Só que quando a guerra começou, porque a guerra começou em 1914, quando foi em 1915, a Alemanha mudou de lado. Por quê? Porque a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, prometeu os territórios da Alemanha, ou seja, que era aliado, ex-aliado da Itália, os territórios que havia na África. A luta dos sérvios pela Grande Sérvia. A Sérvia era uma nação eslava independente que lutava para libertar os territórios habitados por os eslavos na região dos Balcãs, a fim de formar a Grande Sérvia. Ocorre que uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro, ou seja, da Hungria e da Áustria, e a outra sob o controle do Império Turco, ou seja, dos árabes, dos muçulmanos. Para enfrentar austríacos e turcos, a Sérvia buscou a ajuda da Rússia, que na época defendia o pan-eslavismo e ambicionava expandir suas fronteiras. Pessoal, tem dois detalhes aqui que eu queria explicar aqui para vocês. É a questão da nação eslava. O que é a nação eslava? Se vocês olharem no livro de vocês aí na página 78, tem um box do lado explicando o que é que significa a nação eslava. Nação eslava era a nação habitada por povos pertencentes ao grupo linguístico eslavo, tais como croatas, russos, poloneses, tchecos, eslovacos, búlgaros e ucranianos. Enquanto que pan-eslavismo, pan quer dizer união, é um movimento contrário à penetração das ideias ocidentais e defensor da originalidade da história e dos valores culturais eslovacos. E assim era o pensamento
dessas nações que queriam fazer uma grande Sérvia, né? Uma grande Sérvia. Vale ressaltar também que esses países da Grande Sérvia também são inimigos hoje, né? A região do Kosovo, a região da Croácia, da Sérvia, de Montenegro, eles vivem em guerra entre si, né? São uns irmãos meio brigões ali. Além das rivalidades imperialistas e da política de alianças, outro fator que contribuiu para o início da guerra foi a ascensão do Japão, no sul da Ásia, e dos Estados Unidos, na América do Norte, como potências regionais com pretensões expansionistas. Somava-se a tudo isso ainda a corrida armamentista, também conhecida como Paz Armada, a qual eu havia falado há pouco tempo. A gota d'água. Em 28 de junho de 1914, um fato novo precipitou os acontecimentos. O estudante Gavrilo Princip matou a tiros de revólver o arquiduque Francisco Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi imediatamente preso. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declarou guerra à Sérvia. A partir daí, houve uma reação em cadeia. Em apenas 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra. Tinha início, assim, a Grande Guerra, chamada depois de Primeira Guerra Mundial. Pessoal, em 28 de junho de 1914, o estudante croata que morava na Sérvia, chamado Gavrilo Princip, ele participava de um grupo nacionalista de extrema-direita chamado Mão Negra. E ele matou o herdeiro do trono austro-húngaro, que era o arquiduque Francisco Ferdinand. Isso num carro aberto. Francisco Ferdinand estava passeando com a sua esposa Sofia, princesa Sofia, em um carro aberto pelas ruas da Sérvia, da capital. E foi interceptado por esse Gavrilo Princip com um revólver, que atirou a queima-roupa e matou o príncipe. O Império Austro-Húngaro, que estava procurando motivo para invadir a Sérvia, encontrou nisso a gota d'água. E um mês depois ele invadiu. Só que, após invadir a Sérvia, a Rússia tomou partido pela Sérvia. E a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, tomou partido pelo Império Austro-Húngaro. A Itália, a princípio, entrou também no lado da guerra, ou seja, foi virando uma reação em cadeia, ou seja, um efeito dominó, e assim muitos países entraram nessa guerra, inclusive o Brasil, pessoal. O Brasil também participou da Primeira Guerra Mundial, sendo que a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial se restringiu a liberar o litoral para as nações aliadas, no caso dos Estados Unidos, usou aqui o litoral, inclusive o bairro do Pici, em Fortaleza, a princípio foi um posto de guerra, e também fornecer borracha para as nações aliadas, ou seja, a tribos entente, como também alimentos. Nessa litrogravura aqui do século XX, nós vemos aqui o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand. Pessoal, a pilha acabou. Por hoje é só. Boa tarde. Não esqueça de estudar as páginas que foram propostas, tá certo? Qualquer dúvida aí, você tem o nosso grupo do WhatsApp para perguntar. Então, boa tarde e até a próxima.